que é interessante as pessoas entenderem os fatores que podem predispor a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, a desenvolver esse... Como é que eu posso dizer? É um traço, eu posso te chamar de traço de personalidade? Sim, de uma forma mais resumida, seria uma característica de Uma personalidade. característica de personalidade. Estável, né? É Uhum. bastante estável mesmo. Isso é um outro ponto legal da gente falar, né? Certo. O perfeccionismo, ele não brota do dia para a noite e nem some da noite para o dia. Tá? Então, Certo. é algo, uma característica mais estável, por isso que até faz parte da nossa personalidade. Quando a gente está falando de personalidade, a gente está falando aspectos mais estáveis, né, do nosso funcionamento. Então, o perfeccionismo, ele tem essa estabilidade. A gente poderia falar disso, né, que Tá. existe o traço aí de perfeccionismo. E vamos falar então dos fatores que predispõem ao desenvolvimento disso. Tá. É um traço de personalidade com o qual o indivíduo... Existe um componente genético? Esses estudos ainda são incipientes, né, no sentido assim de vamos tentar identificar as bases biológicas disso. É uma sub-área ali dentro, pouco explorada ainda, né? Talvez por conta da complexidade de fazer isso, né? O perfeccionismo é muito complexo, então para poder estudar bases biológicas eu tenho que quebrar. Né, eu tenho que fragmentar e tentar identificar aspectos específicos ali e nas suas associações, por exemplo, com funcionamento neurofisiológico, né? Isso aí mais do ponto de vista da neurofisiologia. Do ponto de vista da genética, ou do que a gente chama de genética do comportamento, né? Os estudos estão mais centrados no percentual da variabilidade que é, né, relacionada a fatores biológicos e o percentual dessa variabilidade, essa característica que está relacionada a fatores ambientais. Então, tem alguns estudos, por exemplo, apresentando evidências de que pais perfeccionistas, filhos de pais perfeccionistas têm maior probabilidade também de serem perfeccionistas. Só que aí a gente tem um problema na interpretação aí Pode ser a criação, né? Que tem a genética e a criação. Então a gente precisaria ter desenhos de pesquisa, né, que possibilitassem separar um pouco melhor esses efeitos, como a gente tem para outras características, traços de personalidade, por exemplo, extroversão, neuroticismo, né, a gente tem estudos de genética do comportamento que fazem esses desenhos de gêmeos, desenhos de pessoas que são adotadas, né, de combinações ali de pais com filhos adotivos, pais, filhos biológicos, filhos adotivos com seus irmãos biológicos, né? Então, esse tipo de combinação ajuda a entender melhor como isso é separado. Do jeito que a gente está fazendo hoje ainda na área, não é possível saber se existe qual seria o componente genético específico, né? Qual que é a variabilidade que está atrelada à biologia. É difícil hoje, com os estudos que a gente tem hoje, quantificar o fator genético não por dá trás para saber. do desenvolvimento do perfeccionismo, não né? dá. O que a gente consegue estimar é isso que eu te disse. Assim, a gente sabe que existe ter pais perfeccionistas, maior probabilidade de ter filhos perfeccionistas. Mas o que é genético e o que é ambiente aí? Mas a gente já pode afirmar que existe algum fator genético? Ou nem isso a gente consegue dizer? Indiretamente. Por quê? Tá? A gente tem... Aí quando a gente fala do desenvolvimento do perfeccionismo, que era, né, a questão aí que nós estamos agora debatendo, eu posso pensar que eu tenho características, outras características individuais que aumentam a minha vulnerabilidade para desenvolver perfeccionismo. Tá? Essas características, pelo menos duas dessas que a gente conhece bem, mapeou bem já, elas têm influência genética. Quais são? Que seria dois traços de personalidade, que seria a conscienciosidade, que é aquela pessoa que tem uma tendência a ser disciplinada, tem um senso de dever elevado, que tem um investimento, um direcionamento para cumprimento de metas, de prazos, né? Então, essa característica, ela é uma característica que está presente na população geral, né? A gente varia em quantidade, mas está ali presente em todo mundo, tem muitos estudos. Em algum grau, né? Em algum grau, exatamente. E o neuroticismo. Neuroticismo tem a ver com instabilidade emocional, tem a ver com ansiedade, tem a ver com suscetibilidade a estresse, a eventos negativos. Então, esses dois traços, eles têm sido
consistentemente associados ao desenvolvimento do perfeccionismo. Qual que é o problema que a gente tem nesse momento? É que a maior parte desses estudos são transversais. Eles são estudos que têm delineamento transversal. Para entender melhor isso, eu precisaria ter delineamentos longitudinais, e começando na infância, né? Sim. Então, o estudo do perfeccionismo, ele é muito recente, Andrei. Se a gente for pensar na contemporaneidade, assim, nos estudos que a gente tem mais recentes, os estudos que realmente tratam o perfeccionismo como uma característica de personalidade multidimensional, ou seja, que tem vários componentes, eles datam a partir do final do século XX, ou seja, 1990, 91, ali, os primeiros estudos. Nossa, muito recente. Muito recente, muito recente. E a avalanche de estudos, ela começa mesmo a partir de 2010. Aí que a gente tem, por que eu estou falando avalanche? Porque com a criação de instrumentos para avaliar o perfeccionismo e o desenvolvimento de modelos teóricos, para eu tentar entender todas essas relações, tanto de antecedentes quanto de consequentes, e até do próprio construto, no conceito, né, perfeccionismo, eles aparecem só a partir dali, eles não existiam antes. Então, é realmente um campo que tem muita coisa para ser explorada. Que interessante. Né? Tem muitas matérias, vamos dizer assim, ou temáticas, ou variáveis que ainda não foram investigadas suficientemente, e perguntas que a gente ainda tem para responder. Nossa, então, com certeza, os estudos das bases biológicas do perfeccionismo devem ser muito, muito, muito recentes, né? Sim. Eu tenho o meu viés a estudar esse aspecto do comportamento. Enquanto a gente está conversando, é meio que natural, você fica tentando traduzir o que é que a gente esteja discutindo sobre comportamento para o que eu sei de neurofisiologia, mas a única coisa que eu consigo imaginar é que é algo muito complexo, né? Porque envolve o aspecto de estabelecer meta, de se automotivar para buscar meta, de autoavaliação, de avaliação do resultado. Sim. Se envolve inúmeros e inúmeros circuitos no cérebro, assim, é uma coisa realmente muito complexa. Eu imagino que deve estar engatinhando essa área. Sim. Olha, só para você ter uma ideia, é o que eu falei, eu não consigo estudar do ponto de vista neurofisiológico o perfeccionismo em toda essa complexidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um aspecto ali e tentar entender, né, o funcionamento daquele aspecto do ponto de vista neurofuncional, neuroanatômico, etc. e tal. E aí eu faço isso com as outras coisas. Até hoje, tem 2 estudos publicados que usam a eletroencefalografia, né, o potencial evocado, os potenciais evocados, para estudar um aspecto que eles traduzem como um aspecto do perfeccionismo, que é a forma como o indivíduo processa erro. Caramba, mas é o processamento de... Mas vê que é só, né? É assim, muito pequeno, a pontinha do iceberg, né?